Chegou o dia da minha consulta de pré-natal. E aí a médica achou que deveria me mandar para a maternidade porque o batimento do bebê estava caindo bastante. Ela pediu para mim ir com urgência. Eu cheguei no hospital, era 2 horas da tarde. Tava super lotado, do jeito que vocês estão vendo. E aí foi atendendo gente, mas minha pulseira foi verde. E aí eu fui ficando para trás, né? Atendeu um monte de gente. E a Bonita aqui mais uma vez ficou sem atendimento. Até que uma semana depois eu voltei e estava mais grave. O percentil do meu filho estava 5%. Aí eu consegui ser, sim, atendida e internada. E eu fiquei aí na primeira sala em frente à enfermaria. Quando eu cheguei não tinha dilatado nada, eu estava com 1 centímetro só. Mas como o meu caso era um pouco difícil, porque meu bebê estava sem nutriente, né? A placenta não estava passando o nutriente necessário, a placenta estava velha. Aí me botaram no ecotoco, né, para ver como é que estava. E os batimentos do meu filho estava tudo bem, graças a Deus. Porém, no outro dia que era para me fazer ultrassom, porque não fazia, só fazia horário comercial. Olha, eu fui no postinho e os batimentos cardíacos do meu filho estavam irregulares. Aí eu fui no médico, aí cheguei lá, passei o tempo todinho, eles me atenderam, quando me atenderam falaram que voltasse para casa que não era nada demais não, tava tudo normal. Mas não pediram ultrassom. Quando eu internei, a segunda vez que eu fui no pré-natal, e quando eu cheguei no pré-natal, a médica avaliou minha barriga e ela falou que tava vendo um negócio diferente, mas que ia pedir a ultrassom para ter certeza. Quando eu fiz a ultrassom no particular, naquele mesmo dia que ela disse que era urgente, eu fui para fazer a ultrassom, né? E desde o primeiro dia em que ela me falou que meu caso estava grave, que eu corresse para a emergência, eu mantive a minha calma, eu fiquei calma, coloquei nas mãos de Deus. A situação do meu filho era muito ativo, ele mexia muito na barriga e tipo assim, eu senti o coração dele bater daqui, né, porque ele era muito ativo. Como era pequenininho, eu não fiz barrigão, né, aí o que acontece? Na minha última ultrassom que eu tive, com 33 semanas, meu filho tava com 2,3 kg e tava com 46 centímetros. Já, né? Aí eu falei assim, vai ser grande, vai ser até gordinho, né? Depois disso eu não fiz mais ultrassom. Quando eu fui fazer a próxima ultrassom, que foi essa que a médica pediu, quando eu cheguei lá, meu filho tava com 2,6 kg. Ele não tinha evoluído, o percentil dele que tava 45% nessa ultrassom de 33 semanas, já tava em 5%, eu estando com 38 semanas e 5 dias, e aí a médica lá da ultrassom falou assim, você vai correr agora, voltar na sua médica, a cabeça do seu filho tá pequena, o estômago tá grande pro tamanho dele, tá tudo irregular, o percentil, a gente precisa saber lá no hospital se o que aconteceu, por que a placenta, se é a placenta que não tá passando oxigênio para ele. Então você tem que voltar agora na sua médica, para sua médica do pré-natal, tomar a decisão, mas é para ontem, você precisa ir agora. Eu saí de lá, fui em casa, vim aqui em casa, depois fui no postinho, que o postinho fecha, tem um horário de almoço. Fui no postinho e ela me encaminhou direto para o hospital. Cheguei no hospital, a médica viu os batimentos, tava tudo bem, queria me mandar para casa, mas como o relatório que a minha médica do postinho, gente, foi coisa de Deus. O relatório que a médica do postinho me passou, ela falou que comoveu ela. E deixa eu contar uma coisa para vocês aqui sobre Deus. Eu conheci uma prática chamada Ho'oponopono com a Betty Russo. E essas práticas têm me acalmado bastante, sabe? E durante meu parto, minha gestação toda, eu pedi para que eu tivesse um parto normal. Meu filho não crescesse tanto na barriga, porque eu queria ter um parto normal e rápido. Então eu fazia Ho'oponopono para parto normal e rápido. Abençoado, sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou grato. Fazia essas repetições. E pedia a Deus, né? Falava com Deus, Deus, eu quero assim. Eu queria
E aí no dia que eu fui no hospital, que a médica mandou pra casa, ela foi muito grossa comigo, eu saí de lá chorando. Eu cheguei lá 3 horas da tarde e saí de lá 5 horas da manhã do outro dia. E a médica bem grossa comigo, não me atendeu bem. E eu toda paciente, né? Esperei esse tempo todo pra nada. Ela pediu pra que eu voltasse no outro dia, eu não voltei. Mas tudo bem. No dia, esse dia, eu esperei esse tanto tempo. Eu falei assim, pois agora eu decreto na minha vida que eu não vou desesperar quando a médica me falou que o meu filho poderia estar correndo risco de vida e que eu teria que ser cesárea. Eu não aceitei ser cesárea porque o tempo todo eu cuidei da minha gravidez toda, me alimentei direitinho, fiz tudo, todos os cuidados para ter uma gravidez normal, um parto normal. Eu queria que fosse induzido para ser mais rápido, e aconteceu do jeito que eu cheguei. Gente, foi coisa de Deus, foi coisa divina mesmo. E quando eu cheguei no hospital só tinha uma pessoa nesse dia. Eu esperei para ser atendida à noite, porque à tarde tem muita gente. Cheguei no hospital só tinha uma pessoa e eu. Cheguei, já fui chamada para triagem. Depois da triagem, já fui chamada lá para dentro. A médica foi maravilhosa comigo, muito boa. A médica, bem bacana. E ela falou assim: Não, eu vou te internar, né? Porque o relatório que a médica passou aqui, eu vou ter que te internar. Você só tá com 1 centímetro, seu filho tá bem. Você não tá dilatando, seu colo tá grosso. Mas tudo bem, vou te internar pra gente fazer um ultrassom amanhã. E a ultrassom só faz no horário comercial. E assim, eu fiquei, gente, ai, deu tudo certo. E eu passei aquela noite tranquila, gente. Não tem coisa melhor do que você confiar em Deus, descansar, confiar realmente, verdadeiramente. Se você tem um propósito, se você tem um medo, tira esse medo e coloca Deus na frente, que foi o que eu fiz. O meu filho, aí lá na ultrassom, no dia que eles fizeram a ultrassom, falou que não, olha, seu percentil caiu, agora foi para 4, foi para 4%. Ele não pode chegar a 3%. A gente vai fazer agora para preparar a cesárea. Eu falei assim, eu não quero cesárea, eu quero induzir meu parto. Se tiver alguma possibilidade do meu filho nascer normal, sem nenhuma sequela, que disse que não tinha, tava quase para dar uma falta de oxigênio no meu filho. A placenta não tava mais passando nada, faz tempo que não tava passando nada pro meu filho. E meu filho tava vindo pela glória de Deus. Gente, é um milagre, meu filho. E tudo isso a médica, ela foi usada por Deus para fazer esse encaminhamento. Eu nem tinha, no dia do meu pré-natal não estava marcado. Não estava marcado, não estava agendado. Eu decidi, eu falei assim, hoje eu preciso ir lá na doutora porque ela esqueceu de agendar meu pré-natal. E eu consegui no mesmo dia, consegui fazer o encaixe. E aí eu fui encaixado no primeiro horário, 8h20 da manhã. Entendeu? Então, coisa de Deus. Gente, se você acredita em Deus ou no universo, não sei, gente, mas acredite, deposita a sua fé e use a sua fé, sabe? Eu praticava o Ho'oponopono da Beth Russo sempre na minha vida, assim, sabe? Pra mim, não me desesperar, não deixar o medo me vencer. E eu vou deixar aqui a continuação. Mas meu filho foi um milagre. Meu filho foi um milagre. Continuo, eu vou deixar aqui a continuação do vídeo. Fiquei internada, né? Pra induzir só no outro dia, me deram um chá. Aí eu falei assim, vou dar uma volta, vou andar, ficava fazendo graça, meu esposo estava me acompanhando, né? Como eu não estava sentindo absolutamente nada, eu falei assim, vou andar pra ver se dilata logo, né? Comecei a ficar na bola, né, pra ver se dilatava alguma coisa. Meu esposo estava super cansado, porque não tinha dormido na noite anterior. Eu fiquei com dó dele, gente. E eu não estava sentindo nada de contração ainda ia induzir com comprimido. Aí colocaram o comprimido às 4 horas. Aí eu fiquei esperando, né? Coloca 2 comprimidos. Aí, 4h10, né? Eu fiquei aguardando para ver se já fazia efeito, mas não é tão rápido assim. Passei um bom tempo sem sentir absolutamente nada, até que colocaram mais comprimido mais tarde, mais 2 comprimidos, às 22 horas. Mais tarde chegou mais uma paciente, o que dividia a sala era uma cortina, né? Isso, E aí fui fazer mais ecotoco para ver os batimentos, as contrações, mais uma vez. Aí depois trocou o plantão, minha mãe veio me acompanhar. Comi bastante, que a comida aí era muito gostosa desse hospital, gente. Fez a troca de acompanhante novamente. Gente, eu só gravo meu esposo dormindo, que ele morre de vergonha de aparecer nos vídeos, tá? Essa hora aí eu já tava com 4 centímetros de contração. Já tava sentindo as dores dolorosas. Mas, assim, pouco tempo depois a minha bolsa estourou.
Ela estourou às 11h45 e entrei em trabalho de parto. Ai, meu Deus. E o meu príncipe Agno chegou, gente. Ai, gente, olha só. Os médicos pediram se a gente queria cortar o umbigo, a gente não tinha coragem. Eu tava sem força nem para olhar pro bebê direito. Tava acabada, destruída, mas ali com o meu trabalho concluído, graças a Deus. Meu filho nasceu de parto normal, nasceu às 12h55 e do dia 1º de maio. Enquanto isso, meu bebezão em casa, gente, gente, doido pra gente voltar logo do hospital. Eu fiquei no hospital ali durante 4 dias. E meu filho, né, quem deixa o filho em casa, a gente sofre, tem outro sofrimento, né, gente, que a gente fica doido pra ver eles, preocupado com eles. E ele tava ali pedindo a Deus para que a gente chegasse logo. Achei muito fofo. E está aí, minha mãe fazendo a troca do neném. Meu bebê teve que ter isso, teve que ficar na luz. Mas graças a Deus depois acabou, a bilirrubina abaixou e a gente foi embora para casa. E daí é meu príncipe, né, o Agno, olha só, gente. Gente, ele nasceu com 46 centímetros, com apenas 2,740 kg. E ele já tá ganhando peso. Hoje ele já tá com 3,5 kg aqui em casa. Então esse foi o meu relato de parto normal. Não tive laceração. Se você assistiu até o final, diga, assistido até o final. Eu vou agradecer muito, gente. Muito obrigado. Tchauzinho.